Senta com a gente que agora tem história pra desenrolar. Esse é o Desenrola, porque crescer não precisa ser um nó. Eu sou a Alice. Eu sou a Clarissa. E hoje a gente resolveu falar de um assunto super importante e que neste mês de agosto a gente precisa conversar sobre isso. Então hoje a gente resolveu não trazer nada de caso, né, Clá? E a gente vai falar sobre aleitamento materno. Uma das nossas paixões, né? Sim. Exatamente, então a gente tá no Agosto Dourado e a gente não tinha como fazer o programa sem ter um episódio sobre aleitamento. A gente já teve outros, inclusive, vocês, né, podem voltar, e foi um dos mais visualizados até, sobre uma questão do aleitamento materno, mas hoje a gente vai querer trazer, assim, um geral, vamos dizer, a gente ter uma conversa, assim, bem franca também sobre aleitamento, né, Alice? E aí eu pensei em começar falando do que é o básico, né? O que é o básico? Por que a gente tem que falar de aleitamento materno? Por que é tão importante? Por que a gente fala e recomenda tanto? Por que a gente é tão apaixonado pelo aleitamento materno? Fala um pouquinho pra nós, Alice. Então, gente, esse mês é um mês comemorativo, né, do Agosto Dourado. Aproveitem que eu e a Clarissa somos consultoras de amamentação e a gente ama falar sobre isso. A gente até tinha pensado em alguns casos, né, pra gente falar sobre. Mas assim, o aleitamento materno, ele tem muitos benefícios pro crescimento, pro vínculo da mãe com o bebê, né? Pra consequências pra vida adulta dessa criança quando tá em aleitamento materno. A Clá tem até uns dados super legais. Vamos falar deles agora? Exatamente. Então, porque normalmente a gente fala, e é verdade, né? Digamos assim, dos benefícios principais, que é, obviamente, trazer uma nutrição adequada para esse bebê, o vínculo que a Alice falou, diminuir a chance de infecções. Isso a gente tá meio que careca de saber. Mas eu trouxe dados de estudos que são robustos, ou seja, que têm realmente relevância, que a gente pode acreditar neles. Uma evidência científica, né? Científica. E que até nós, a gente estava aqui antes conversando e a gente, nossa, esse dado eu não lembrava. De coisas muito importantes que às vezes a gente esquece de falar. Então, olha só em relação ao Olha só em relação ao aleitamento materno, o que tem. Então, amamentar por 6 meses ou mais pode prevenir cerca de 19% dos casos de leucemia infantil. Imagina. Então, olha só, a gente está falando de 1/5 dos casos. Isso é muita coisa. Claro, aqui a evidência está relacionada ao tempo de aleitamento, né? Então, é bem interessante. Outro dado super legal é: crianças amamentadas apresentam, em média, 3,4 pontos a mais de QI. O que é o QI? É o coeficiente de inteligência, ou seja, o que a gente está falando? Né? É uma escala. O que a gente está falando? Que as crianças que são aleitadas, e claro, quanto mais tempo, melhor, elas são mais inteligentes. Quer dizer o quê? Que o aleitamento materno, trocando em miúdos, ele de fato atinge o cérebro da criança. Ele faz com que o desenvolvimento da criança melhore e isso se reflete lá na frente. Nós estamos falando de estudos, né, que pegam as crianças que aleitaram e depois acompanham a vida adulta delas. Lá na frente, essas crianças são mais inteligentes. E olha só, por elas serem mais inteligentes, terem esse coeficiente de inteligência, que é uma forma da gente medir, digamos assim, né, a inteligência. Olha que interessante, um estudo aqui do Rio Grande do Sul, de Pelotas, né, que é a principal corte que a gente tem de crianças, acompanhou pessoas por 30 anos e mostrou que quem foi amamentado teve maior inteligência, maior escolaridade, então conseguiu subir mais na escolaridade, e maior renda na vida adulta. Cerca de 72% desse aumento da renda foi explicado pelo maior QI.
Então, olha, são dados muito legais, muito importantes. E quando a gente fala dessa questão do EQI, eu lembro de uma dúvida de um aluno, que ele me perguntou assim, então por que a gente não vê o que tem nesse leite materno que faz as pessoas mais inteligentes e a gente faz um remédio, uma fórmula disso, né? Boa. Eu achei bem interessante. Mais uma vez eu vou trazer a palavra, né, da previsibilidade, do conforto, de um cérebro que se desenvolve melhor quando ele tá mais acolhido, quando a criança não tá em estresse e tudo mais. E além do leite, da composição do leite ser perfeita para o bebê, ela também faz com que crie vínculo, né? E esse vínculo com a mãe, esse momento junto, essa troca de carinho, de amor, de atenção, ele também faz com que esse cérebro consiga se desenvolver melhor, né? Então não quer dizer que tem alguma coisa específica lá no leite materno. É claro que os componentes do leite materno são feitos para o bebê, não existe nada mais perfeito do que o leite materno para alimentar o bebê. Mas toda essa questão ali de estar junto com o bebê, né? O quanto que isso faz com que a criança se desenvolva melhor, né? E aí, falando assim, dos componentes do leite materno, né? Eu sempre lembro das mães que falam assim, mas o meu leite materno é fraco, porque mama, daqui 1 hora quer mamar de novo, quer ficar o tempo inteiro pendurado. E quando eu dou uma fórmula, ele dorme bem, dorme pesado, né? Por que eles dormem pesado? Olha, então, só antes de falar sobre isso, eu adorei o que tu falou. E eu acho que resume, assim, o que tu falou antes de dormir pesado, é uma conexão, né? Então, leite materno é conexão. E conexão gera o quê? Mais conexão. E aí a gente tá falando também a nível cerebral, né? Agora, quando tu diz isso aí, isso é muito comum, né? Porque eu dou fórmula e ele dorme, capota. Aí eu sempre comparo assim. Quando a gente vai no almoço de domingo e tem, por exemplo, sei lá... Eu costumo falar uma galinhada, uma feijoada. Pra mim, massa, que eu amo massa, né? E a gente come 3 pratadas de massa. Logo em seguida, não dá aquele sono, aquela moleza. Mas aí eu pergunto pra vocês, é saudável isso? Não é. Então, na verdade, o que acontece é que a gente realmente faz com que como fica muito cheio o estômago daquele bebê, todo o fluxo sanguíneo acaba se direcionando pra lá pra tentar fazer a digestão daquilo ali que é pesado, né? Ou seja, é um impacto negativo, na verdade. Então, o sanguezinho do cérebro se diminui o fluxo, dá aquele soninho, mas isso, primeiro, não é saudável, não é um sono reparador. E a gente tem um bebê que muitas vezes, claro, a gente não tá aqui de jeito nenhum para demonizar quem precisa dar fórmula ou quem escolhe dar fórmula. Porque aí a gente tem que ter também a questão de quantidade, de forma de dar a fórmula, né? Mas, via de regra, essa comparação entre eu dou fórmula, ele capota e leite materno, ela não tem nexo. Exatamente porque não é saudável tu dar uma coisa numa quantidade que o bebê realmente tá com um excesso ali, que o corpinho dele vai demorar, inclusive, pra digerir, pra metabolizar e não vai trazer um benefício, né? E a gente tem que lembrar que a fórmula infantil, ela foi feita, claro, tem muita tecnologia em cima e tudo mais, para ficar o mais parecido com o leite materno, mas ela é feita a partir do leite de vaca, né? Então, o leite de vaca, ele foi feito pro bezerro, os componentes, os tipos de proteína, a quantidade de gordura, é para um bezerro. Diferente de um ser humano, né? Pequenininho assim. Então, por que é tão difícil fazer um leite materno igual artificialmente, né? Porque o leite materno, ele é um líquido vivo, né? A gente tem as imunoglobulinas, células de defesa ali, que vão, né, ajudar esse bebê a ficar mais saudável, a ficar, né, mais forte. Então, quando a gente compara, assim, por exemplo, o nenê, como o leite, ele é tão perfeito, assim, ele ingere aquele leite e ele é quase todo absorvido, porque ele foi feito pro bebê absorver quase todo ele, né? E aí as mães falam também, e aí fica pendurado e fica fazendo cocô, faz cocô o tempo inteiro, né? Ou até aquelas mães que, já tá com a amamentação estabelecida e daqui a pouco a criança ficou 5 dias sem evacuar. Isso acontece também porque tá sendo tão absorvido que às vezes não formou bolo fecal, né, Alice? Tem resíduo ali, exato, né? E o aleitamento, então, essa parte do vínculo é uma coisa muito importante, assim, né?
não só para o bebê, como para a mãe também. Os benefícios maternos de dar o leite materno, de amamentar também, a gente consegue ver desde o início ali. A gente sabe que um dos hormônios que fazem a contração lá do útero, né? Então, o nenê nasceu, a gente precisa que o útero ele contraia para evitar sangramentos, hemorragia. Esse mesmo hormônio que vai fazer essa contração do útero é o que vai lá nas glândulas mamárias fazer a contração para ejetar o leite, né? Então a gente sabe que quem amamenta tem menos chance de ter complicações lá no parto. Então, hemorragias, né? Esses benefícios começam muito cedo, né? Exatamente isso, Alice. Quando tu estava falando que o leite de vaca é feito pro bezerro, né? Então, exatamente porque o leite, ele é espécie específico, né? Então, o leite humano, ele é para humanos. Então, realmente, não tem nada que se assemelhe. Muitas famílias chegam, né, no consultório. Doutora, me diz qual é a fórmula que é igual ao leite materno e tal. Gente, não existe. Eu gostaria de dizer que existe, não existe. Como a Alice disse, tem muita tecnologia, já melhorou muito, né? Mas não existe, tá? Outra coisa que o leite materno faz e que eu acho muito interessante é que a gente tem um conceito muito atual que é de alguma coisa, né? Então, tem várias coisas. Alguma coisa que é capaz de ir lá no nosso DNA e modificar a expressão de alguns genes. Então, vou dar um exemplo assim. Por exemplo, eu tenho na minha família genética para obesidade, né? Tenho lá esse gene. Aí o bebezinho que é exposto ao leite materno, à amamentação, ele, por conta desse aleitamento, ele pode ir lá, e eu tô falando assim de uma forma bem para vocês conseguirem entender, porque é algo extremamente complexo, tá? E tem muitas pesquisas em cima disso. Então, ele pode ir lá e fazer com que esse meu gene para obesidade, ele não se expresse. O que quer dizer ser expresso ou não? Se ele se expressar, eu vou ter a doença, né? Então, quer dizer que é uma coisa tão especial, além dos componentes ali de anticorpos e tal, que isso a indústria não consegue realmente copiar, vamos dizer assim. Tem essa questão de uma substância tão perfeita que ela pode ir lá e modificar a nossa genética. E mais, olha que interessante. Depois, vamos supor que a gente tem essas crianças que vão virar adultos e vão ter seus filhos, a gente pode, inclusive, cortar aquela coisa que foi herdada. Porque às vezes quem tem... Eu tô falando de obesidade, mas poderia ser hipertensão, poderia ser diabetes. Às vezes, quem tem obesidade, tem lá a mãe era, o vô era, né? E assim vai indo. E a gente consegue, com isso, cortar essa herança. Então, olha o potencial desse alimento, né? Não tem como a gente descrever, assim, o tão complexo que ele é. E, na verdade, ainda tem muito estudo em cima do leite materno. Sim. Muito estudo, porque a gente ainda não descobriu exatamente tudo sobre ele, né? Perfeito. E as indústrias de leite infantil, de forma infantil, pesquisam demais, muito sobre o componente, sobre distribuição das coisas, né? Pra tentar ficar o mais próximo possível, mas tem muita coisa ainda para ser descoberta, né? Mas aí eu fico pensando, eu acho que as mães, elas entendem, assim, essa dificuldade, né, de conseguir manter o aleitamento materno, às vezes, né? E sabem a importância do leite materno. E eu vejo que isso acaba sendo um peso, assim, para elas, né? De tipo assim, eu preciso dar certo, eu preciso, né? E aí eu vejo que, assim, lá durante a gestação já existe essa preocupação, né? De tipo assim, como que eu preparo as mamas? O que eu tenho que fazer antes do bebê nascer para estar preparada para esse aleitamento materno? E aí chove um monte de produtos milagrosos, né? Coisas que falam de tipo assim, tem que ficar tomando banho de sol no peito para ficar mais forte. Eu não sei nem qual é a justificativa que tem. Tem que passar mamão, tem que passar bucha. Tem muita coisa. E aí eu penso que se a gente puder dar uma dica para as mães que estão nos assistindo, o que é o essencial para conseguir, para ter mais chances de ter uma amamentação bem sucedida? É procurar profissionais
que tenham conhecimento e que sejam a tua rede de apoio, né? Então, a gente tem a rede de apoio da família, então, esposo, esposa, enfim, avó, tio, tia, quem for, mas a gente precisa de uma rede de apoio profissional, exatamente para a gente fazer, digamos assim, uma peneira de todas essas informações que vêm hoje em dia com redes sociais, grupos de WhatsApp, grupos de mães, né? Então, se você precisa ter essa rede para que realmente você consiga ter a informação que vai te ajudar e não aquela que é um pitaco, que é um mito, né? Porque a gente tem muito disso ainda. E aí, quando eu falo, obviamente que a gente puxa a brasa para o nosso assado, né? Porque a gente fez muitos cursos para realmente entender mais sobre aleitamento, né? Hoje a gente ainda tem profissionais que não se atualizaram nesse sentido e que podem, às vezes, dar alguma informação que não é tão boa. Eu vejo isso no dia a dia, né? Às vezes obstetra e tal. Coloca a pomada já desde antes, coloca no sol, passa a bucha, enfim, né? Não pode amamentar se você tá grávida de novo. Tem vários mitos aí, né, que a gente vê. Então, assim, procurem profissionais. Hoje em dia tem muita gente que se especializa e que sabe realmente te orientar. Então, eu penso que, assim, muito mais importante do que comprar um monte de coisa, né, quando descobre a gestação, que é muito comum. Eu vou comprar isso, vou comprar bombinha, vou comprar não sei o quê. Calma, né? Primeiro, se imune de informações, enxoval de informação, eu diria, né? E depois você vê o que vai fazer sentido pra você. Até porque cada história é diferente, é única, né? Mas tem algumas coisas dessas histórias que me deixam meio angustiada, né? Então, tipo, quer passar a pomada, não vai fazer mal passar a pomada. Não vai adiantar muita coisa, né? Mas tem algumas coisas que me deixam angustiada, claro. Que é aquelas que tem gente que fala que precisa começar a tirar o leite já em tantas semanas pra guardar o leite materno quando o neném nasce, sabe? Aí tem outras que falam assim, tem muitas avós, né? Que acabam falando assim, quando nascer o bebê, precisa colocar na teta e tem que começar a sair mamando horrores. Meu Deus, não tá mamando? Tá acontecendo alguma coisa de errado. E esses comentários, esses pitacos são coisas que me deixam angustiada, porque isso atrapalha o aleitamento materno, né? Isso não só não ajuda, como atrapalha, assim. Então, acho que é importante a gente desmistificar essas coisas aqui também, sabe? De tipo, não, você não precisa sair... Não quer dizer que o aleitamento vai dar certo se o bebê começar a mamar no primeiro segundo de vida dele, né? Não é isso o mais importante, não é a quantidade de leite, até porque o aleitamento materno não é o leite. É um movimento complexo, né? Ali de vínculo, de cheiro, de se conhecer. A mãe tá aprendendo a dar de mamar e o filho tá aprendendo a mamar. E muitas das dificuldades que acontecem no aleitamento materno, a gente consegue resolver com técnica e conhecimento, né? Então, se a gente tem alguém que tem esse conhecimento, consegue nos ajudar a resolver as questões. E agora tá parando um pouquinho disso, né? Mas tem aquela história toma cerveja preta pra descer o leite, né? Sim, porque se vocês olharem na internet, vocês vão ver que antigamente tinha, né? O cartaz de propaganda da tal da cerveja preta dizendo, o seu leite, melhore seu leite, aumente seu leite. E era algo que era permitido e se achava. E realmente aumentava. Mas por que aumentava? Porque o aleitamento materno, ele tá muito ligado com o psicológico da mãe, né? Então, a mãe, quando tomava cerveja, ela relaxava. E relaxar produzia mais leite. Porém, produzia mais leite com álcool, né? Exatamente. Então, olha que legal isso que tu tá trazendo, né, Alice? Talvez quem esteja aí nos ouvindo, nos assistindo, enfim, não sejam só mães, podem ser exatamente a rede de apoio da família. E se não for, daqui a pouco compartilha, né, o episódio, porque eu penso que essas pessoas, eu sempre falo assim, quando atendo consulta pré-natal, que lembrar que o cuidado com o bebê, com a amamentação, ele começa já
na gestação. Na verdade, começa antes, né? Quando a mulher se prepara para gestar, quando consegue fazer isso, e depois na gestação. Então, na consulta pré-natal pediátrica, eu falo sempre isso. As pessoas vão dar pitacos, vão falar coisas que não são legais, não é por mal, é por amor. Mas a gente precisa, então, nós como profissionais, o que a gente precisa? Munir essas pessoas de informação, então, mais de qualidade, para que elas possam dar bons pitacos, e né? ficarem seguras, né? Porque a insegurança é uma coisa que atrapalha muito tudo. Exatamente. Por isso que a consulta pré-natal, ela faz tanta diferença. Porque ali a gente já desmistifica muitas dessas coisas. A gente já orienta o que esperar. E aí eu acho que é legal o que tu tava falando, né? Sobre que algumas avós, principalmente, porque não tá mamando e tal no primeiro dia. Então, é alinhar expectativa com realidade. O que a gente precisa entender? O processo de amamentação é aprendizado. Então, quanto tempo você levou para aprender a andar de bicicleta, para aprender a nadar, para aprender a ler, sei lá. Não foi no primeiro dia. Ninguém aprende. Tem técnica, então não é algo, faz do jeito que eu fiz, porque na minha época, porque não sei o que, não. Existe técnica, existe estudo. Isso eu gosto de falar porque as pessoas não sabem. Esses dias eu postei no meu Instagram um atlas, né, de amamentação. De aleitamento materno. Então tem atlas, tem tratado, tem muitos livros, existe um site inteiro só com diretrizes sobre aleitamento materno, que é como se fosse assim, existe a Academia Americana de Pediatria, existe a Academia Americana de Aleitamento Materno, tá? Que é a Academy of Breastfeeding. Então, assim, não é algo que a gente simplesmente inventa, né? É algo que existe ciência por trás, existe técnica. Perfeito. Então, assim, o que as famílias precisam saber das coisas que eu acho mais interessantes sobre os primeiros dias? Nos primeiros dias, o que a gente tem? É o colostro, é só o nome dado pro primeiro leite, vamos dizer. Ele continua sendo leite materno, ele tá ali mesmo que você não enxergue. Então, aquela coisa de lá, deixa eu apertar o teu peito pra ver se tá saindo leite. Gente, isso me dá um negócio assim, ó. Então, os meus alunos sabem que me dá um suador, assim, né? E a gente vê isso na grande maioria das maternidades hoje ainda. Gente, não se aperta o peito da mãe pra saber se tem leite. Porque você acha... Eu falo assim, tá? Daqui a gente tá pra desenrolar mesmo, né? Eu falo assim pros alunos, olha só, você acha, olha a pretensão que a gente tem, que com essa sua mãozinha, os 2 dedinhos, você vai conseguir fazer o trabalho que um bebê, usando mais de 20 músculos da face, mais a sua língua, com toda uma conexão, conseguem fazer? É claro que não. Claro que não. E o que isso vai causar na mãe? Exatamente. Apertou, não saiu. Meu Deus. Foi lá no cérebro dela, não tem o leite. O que acontece? Realmente. Porque o leite, ele é produzido e ejetado por estímulo no mamilo e estímulo cerebral. O que o cérebro faz? Corta o estímulo, porque a mãe se estressou. E aí, realmente não vai ter leite. Então, assim, colostro não precisa enxergar, colostro tá ali. Como é que eu sei que ele tá ali? Se eu olhar o bebê e eu enxergar o bebê deglutindo, o colostro tá ali. Mas é pouco. É pouco e é suficiente. Porque ele é riquíssimo em proteína. Hoje a gente não tá na tal da dieta alta proteína, low carb, não sei o que. Pois o bebê já tem a low carb dele nos primeiros dias de vida. Mas isso de quantidade, Clé, é bem assim, a gente vê às vezes na maternidade, porque vem pra coletar com um potinho, com um copinho, com alguma coisa. A mãe não vai produzir um copo de leite no primeiro dia, né? Então, assim, veia com uma colher de chá, então. Uma colher pequenininha, é isso que ela vai produzir. O estômago do bebê é pequenininho, sabe? Claro que o ideal é tu pegar o bebê e colocar nessa teta, né? Vamos tentar ajustar a técnica, fazer com que o bebê mame, né? Exato. Mas isso de tirar leite antes do bebê nascer, pelo amor de Deus, isso só vai fazer a mãe ficar mais preocupada, porque
possivelmente não vai sair nada dessa teta. E aí ela vai ficar, meu Deus, eu não produzo leite, eu não vou conseguir amamentar meu filho. Aí começa todas aquelas culpas, né? Porque nasce uma mãe, nasce uma culpa. A culpa de não vai conseguir fazer, a culpa de não estar conseguindo produzir, o que vai ser agora e tudo mais. Exato. Né? E claro que existe tudo não, mas muitas coisas têm exceções, né? É claro que existem algumas recomendações diferentes, por exemplo, para bebê prematuro, que tu já sabe que vai nascer prematuro. É uma outra situação. Aqui a gente tá falando da maioria das famílias, né? Então a gente tem que cuidar, porque daqui a pouco alguém tá lá na internet falando sobre isso, sobre essa ordenha pré-natal, sobre a colostroterapia, mas isso é num outro cenário específico e que é muito menor, né, em termos de quantidade de famílias que passam por isso. Então é uma outra coisa, né? Acho que tem que filtrar. Tu falou do colostro que não dá pra enxergar quase, aí eu lembrei de um dos mitos gigantes, que é leite materno fraco. Eu parei de amamentar porque meu leite é fraco. Não existe leite materno fraco, nenhum leite materno fraco, né? Então é que quando a gente olha visualmente um leite, quando a gente compara muito com o leite de vaca, o que é o leite de vaca? Ele é branco, grosso, parece que tem substância. Aí tu vai pegar um potinho de leite materno, ele é mais aguado, parece, meio transparente. Principalmente o colostro, né? Principalmente esse do início, né? E aí a impressão que dá é que, nossa, o meu leite é fraco, olha só como ele é ralo, né? Então, mas eu acho que fique claro, assim, que não existe nenhum leite materno fraco. Exato, acho que isso é muito, muito importante, porque é claro que a gente sabe, por exemplo, mães desnutridas, que têm falta de micronutrientes, tu até pode ter realmente também deficiências de micronutrientes em crianças, mas mesmo assim, tem estudos que mostram que mesmo as mães desnutridas, é claro que a gente não quer isso, tô falando numa outra população, mas só para vocês entenderem, que mesmo essas mães amamentando os seus bebês, elas conseguem fazer com que os seus bebês ganhem peso, com que seus bebês estejam alimentados. Então, assim, não tem essa história de leite fraco, né? Isso tem que cair por terra. E outra coisa que até tu tinha comentado antes, e acho que a gente não aprofundou, e eu acho que é importante, sobre essa coisa, porque o meu bebê, aí chega a avó e diz, nossa, mas ele já quer leite de novo, então é porque tá pouco. Ficou com fome. Ficou com fome, gente, olha só. Primeiro, recém-nascido, bebê de 1 mês, 2 meses, não tem rotina. Essa é a primeira coisa. Não quer dizer que a gente não vai já tentar fazer uma rotina e tal de sono. Mas não existe rotina. E outra, o bebê, sim, às vezes ele vai querer mamar cada meia hora, cada 1 hora. Por quê? Existe uma coisa chamada capacidade gástrica. Então, o bebê, ele começa ali no primeiro dia, tem por volta de 5, 6 ml a capacidade do estômagozinho dele. Isso quer dizer o quê? E ele tem uma outra coisa, que é o reflexo gastrocólico, ou seja, ele mama, no que ele mama, o estômago já larga aquele leite pro intestino, né? Então, gastrocólico, vai do estômago pro colo. Quer dizer o quê? Que provavelmente vai fazer cocô. Ou seja... Isso não é só bebê, né? Todo mundo. Todo mundo. É isso a gente mantém, né? É um reflexo fisiológico. Que até é bem interessante quando a gente trata crianças com constipação, a gente usa ele a nosso favor, né? Então, assim, é óbvio que esse bebê às vezes mamou ali seus 10, 15, 20 minutos. Também não tem tempo certo de mamada. Essa é outra história. E aí, às vezes, o estômago dele já mandou pro colo e ele já tá de estômago vazio. E ele vai querer mamar de novo. E tá tudo bem, essa capacidade gástrica vai aumentando com o tempo, mas demora. Além disso, leite materno não é só nutrição, não é só encher barriga. Leite materno é vínculo. Imagina o bebê, ele sai da barriga da mãe, muitas vezes por cesariana, que não é, digamos assim, o mais adequado. É claro que se existem indicações, ótimo, se é uma escolha da mãe, tudo bem também, mas tem que entender que é um bebê que ele leva um susto, né, de nascer. E aí, o que ele quer? Ele quer um ambiente, um momento, uma situação que seja parecida com o que era dentro da barriga. Então, ele quer ficar grudadinho na mãe, sentindo, né, o calor, o batimento cardíaco e sugando, porque a sucção é digamos assim, calmante natural pro bebê. E pro desenvolvimento do bebê, a gente não quer um cérebro estressado, né? A gente quer um cérebro calmo, tranquilo. E o aleitamento consegue, regulado, né? Regulado, é.
E outra coisa, assim, o que eu percebo também e que angustia muitas mães é porque tá em aleitamento materno. Mas eu não sei se tá mamando bem ou se tá mamando o suficiente, né? Porque quando faz uma fórmula na mamadeira lá, bota aquela quantidade, tu sabe que o bebê mamou tudo aquilo. Mas do peito a gente não consegue quantificar quanto que mamou, né? Então, a gente tem algumas coisas mais objetivas pra gente conseguir entender se o bebê mamou. E é importante, por isso que é importante ter um acompanhamento para ver se esse aleitamento está ok, se a gente tem que fazer algum ajuste ou não. Então, o que vai ser o marcador pra gente? O bebê que tá ganhando peso, se ele tá ganhando peso é porque ele tá mamando, ele tá conseguindo, né, crescer. Se ele tá fazendo o cocô e o xixi dele, então se tá saindo lá embaixo, quer dizer que ele está mamando adequado. E aprender como é que é uma deglutição. Então, isso que é importante, assim, ter um acompanhamento profissional para aprender quando que o bebê tá sugando a mama e tá saindo leite, ele tá engolindo, e quando ele tá fazendo aquela sucção não nutritiva, que é usando o peito de bico, né? Quando fica só chupando ali. É o chupetar, né? O chupetar. Então, é importante saber dessas coisas mais objetivas para ficar mais confiante de que estou conseguindo alimentar meu filho, tá tudo certo com esse aleitamento materno, ele tá ganhando peso, tá tudo certo, eu não vou precisar correr, botar uma fórmula para ter certeza que isso tá acontecendo. E aí isso vai proteger o aleitamento materno, né? É isso aí. E de claro, novo, conhecimento. E lembrar, tu falou, tá ganhando peso, exatamente, é o que a gente espera. Mas lembrar que na primeira semana de vida, o bebê perde peso e tá tudo bem. Então aí, isso que a Alice falou de xixi, de cocô, vai ser muito mais importante nessa primeira semana pra gente avaliar. Então, gente, eu acho que mesmo num episódio, a gente não consegue abordar tudo. Ainda tem mais coisas que a gente quer falar, mas a gente não consegue abordar tudo. Então, eu volto a chamar a atenção. Pra gente ter sucesso, e leia bem, essa palavra, ela às vezes me soa um pouco estranha, né? Mas o que é sucesso no aleitamento? É a gente estar preparada para aquilo, né? Então, é ter conhecimento, é alinhar a expectativa com realidade, é ter apoio. E aí, essa história de amamentação vai ser única para cada um. Então, vai ter aquela pessoa que sim, vai amamentar até 2 anos ou mais, exclusivo até 6 meses, que é o que a teoria nos diz que é melhor, e é de fato melhor. Mas o que é o melhor? O melhor é aquilo que cada família, cada dupla aqui falando da amamentação, mãe e bebê, conseguem fazer, mas com apoio adequado, né? Então, isso é o melhor. E aí, eu queria, a gente já tá meio que se encaminhando pro final, mas eu queria só te contar, Alice, contar pra vocês uma história que pra mim é muito emblemática, assim, de aleitamento. E essa mãe, inclusive, veio essa semana no consultório. Então, eu vou explicar o que é. Essa mãe teve bastante, então, ela teve meu acompanhamento. Isso é a segunda gestação dela. Eu já acompanho o bebê a outra criança, né, também. E essa mãe teve muita dor, muita dificuldade, mesmo eu auxiliando desde a sala de parto, que isso também é legal lembrar, né? Uhum. Sucesso no aleitamento também tem a ver com um parto humanizado, contato pele a pele, né? Parto vaginal sempre que possível, enfim. Mas essa mãe teve tudo isso e mesmo assim ela tinha muita dor, muita fissura para amamentar, mesmo com todas as técnicas, tudo que a gente fez. Por algum motivo, realmente, ela não conseguia. Mas ela queria muito continuar a dar leite materno. Por óbvio, ela tinha leite materno. E aí, a gente, em conjunto, ela começou a ordenhar leite e dar por escolha. Ela tentou copinho, colher dosadora, que são muito mais indicados, principalmente no primeiro, segundo mês de vida, para não ter risco de confusão de bicos. Mas no caso dela, esse bebê, ela já não conseguia colocar ao seio pela dor, pelas fissuras, pela dificuldade, né? E aí, só que ela queria aleitar, que também é uma coisa legal pra gente entender os conceitos. A amamentação é o ato de colocar o bebê no peito para receber leite materno. Aleitamento é qualquer forma de oferecer leite humano pro bebê. Então, ela queria manter o aleitamento. E ela, já desde o segundo ou terceiro mês, ela precisou voltar a trabalhar.
E ela fez aleitamento exclusivo até os 6 meses. Olha que legal. E aleitamento até agora, com 11 meses e meio desse bebê. Então, olha só, e ela não amamentou. Uhum. Olha que interessante, olha que legal. Olha, assim, ela entendeu o que o leite materno poderia fazer de benefício, né, para esse bebê. E ela conseguiu, claro, a gente tá falando aqui também de um recorte de classe, né? Um recorte de uma pessoa que teve condições de ter muitos apoios ali para conseguir isso. Mas eu acho essa história emblemática porque é pra gente entender que existem várias histórias de aleitamento, que nem sempre é o modelo, né? A gente aqui que trabalha com ciência, claro que a gente sempre vai falar para vocês o que é o padrão, o que é o melhor, mas não quer dizer que aquilo que é o melhor vai ser o melhor para cada família, né? Então, foram decisões conscientes, compartilhadas, e essa criança teve todo o benefício e teve todo o vínculo, sim, porque ela fazia questão de dar esse leite pro bebê, né? Então, uma criança que tá super saudável. E assim como ela, existem tantas outras. E existem histórias de mães que tentaram muito com apoio e mesmo assim não conseguiram. Existem histórias de mães que não quiseram, porque às vezes, e quando a gente trabalha com aluno, a gente fala muito isso. Ah, mas como é que essa mãe, esses dias atendemos uma jovem, como é que não quer amamentar? Gente, essa mãe pode ter uma história de algum trauma, de algum tipo de abuso, de muitas coisas que a gente não tem como saber. Como acessar, né? Exato. Então, acho que lembrar isso, né? Cada história é única, mas o principal, tem que ter apoio técnico também. Com certeza ela conseguiu fazer esse aleitamento porque ela tinha tudo do lado dela, né? Alguém que tinha conhecimento, alguém que deu o apoio, dizer vamos lá, a gente consegue, né? E cada história é única mesmo, né? A gente não quer demonizar as fórmulas infantis de jeito nenhum, elas ajudam muitas famílias. Salvam vidas. Salvam vidas, né? Então, mas eu acho que é importante a gente louvar, então, o aleitamento materno sim, né? Porque merece. Eu acho que desenrolamos e com esse teu caso final, assim, acho que brilhou. Então é isso, gente. Acompanhem aí nas nossas redes sociais, mesmo nas redes, assim, de entidades que são defensoras do aleitamento, né? Amigas do aleitamento. Esse mês de agosto a gente vai ter muitas coisas, né? Claro que é um mês direcionado pra gente falar disso, mas a gente deve e continua falando disso o ano inteiro, né? Então acompanhem, porque a gente vai colocar muito conteúdo, vai ter muita gente colocando conteúdo legal. Então, uma forma que às vezes também eu digo que as pessoas podem saber, mas o que eu olho na internet? Dá uma cuidado, às vezes, o que a gente segue, por exemplo, né? As coisas que a gente compartilha. Uma curadoria do que dá pra gente acompanhar e aproveitar na internet, não, né? E eu acho que é isso, né? Se você tem alguma história aí pra desenrolar, conta como é que foi seu processo do aleitamento materno, que eu acho que aleitamento materno pode dar vários episódios, né? A gente tem muita coisa pra falar. Então, se você tiver alguma história pra desenrolar, manda pra gente, tá? O nosso e-mail aqui embaixo. Você pode assistir os nossos episódios no YouTube, no Spotify, onde ficar mais legal e mais cômodo pra você. E é isso, né, Clã? Nos vemos no próximo. Tchau!